Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é doce. O Espírito Santo, sei tu, és o Senhor, ó Espírito Santo, quem nos guia, quem nos ajuda, quem nos direciona. E essa manhã para mim, de 10 de novembro de 2015, mais uma vez a gente está aqui na Tua presença, ó Deus. Mais uma vez a gente se apresenta diante do Senhor. Muitos com dificuldade, sim, muita dificuldade. Mas muitos com o coração aberto, tranquilo e relaxado. Estamos aqui diante do Senhor. Obrigada. Obrigada por mais uma ocasião. Obrigada por mais essa oportunidade de se apresentar diante do Senhor, com as nossas mãos abertas, olhando diretamente para a Tua justiça, olhando diretamente para a Tua graça, olhando diretamente para a Tua misericórdia e esperando em Ti, meu Deus, nossa esperança eterna. Oh, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero fazer essa mensagem hoje por perseverança, porque é assim que a gente caminha, meus irmãos. Dia após dia, em perseverança. O cristão, ele está em pé pela misericórdia de Deus. E é Ele quem nos dá a força a cada dia. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo... Que Bíblia que eu fui arrumar, não é que eu entendo bem o número do capítulo. Marcos, capítulo 10, versículo 23 até o versículo 31. Uma mensagem de advertência, uma mensagem de instrução e uma mensagem de alerta para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, Marcos 10, capítulo 10, do versículo 23 até o versículo 31. Então, vamos prestar atenção no que está falando aqui, vamos tentar imaginar realmente Jesus no meio dessa história aqui. Olha, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Amém, Jesus. Meus irmãos, Jesus afirma aqui que é só Deus, único e exclusivamente, que tem o poder, a força e a garantia de permitir que um ser humano entre no céu. Às vezes a gente acha que é pela nossa força. Às vezes a gente acha
que nós somos aqueles responsáveis pelas nossas bem-aventuranças. Nós temos um problema muito sério chamado amnésia espiritual, porque a gente tem uma facilidade tão grande de embalar o ritmo novo das nossas vidas, achando que a gente está naquele patamar pela nossa própria força. E esse é um erro que foi cometido tanto e tantas vezes na experiência, né, na existência do homem na Terra. Uma existência, por exemplo, do povo de Israel, quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, colocou eles na Terra Prometida, deu para eles a riqueza, deu para eles a vitória, deu para eles a conquista, eles cresceram. E aí você vê ali o reino do rei Salomão, imponente, glorioso, não teve rei mais poderoso como ele, tão rico na terra. E depois vieram seus filhos e a depravação, porque se sentiam, todos a Bíblia fala, se sentiam muito fortes, se sentiam muito poderosos, se sentiam muito grandes, muito ricos. Eles tinham um império como nenhum outro. E ali foi a queda daquele povo. Porque quando a arrogância tomou conta do coração deles, quando a prepotência, quando a soberba tomou conta, eles acharam que eles eram invencíveis, que eles eram tanto. E ali acontece, você lê Jeremias, você lê Isaías, você lê Ezequiel, e ali você vê a realidade, a triste realidade que veio depois na história do povo de Israel. Então, meus amados, minhas amadas, isso tudo é prova que tudo vem de Deus. É Deus quem nos sustenta cada dia. Se um irmão ou uma irmã fala para mim, se compartilha comigo, fala para mim, Ana, tô me sentindo tão fraco, tô me sentindo tão distante de Deus, tô me sentindo assim, sabe, Ana, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo orar, não consigo ter comunhão com o Senhor, tô mais voltado para o mundo, para a televisão, para as distrações do mundo. Apesar que eu não tô nem pecando, mas eu me sinto tão longe de Deus. Eu sinto saudade de Deus. Porque aqueles que a Deus pertencem sentem saudade de Deus quando estão longe. Mas mesmo assim, Ana, eu tô assim, tô mal, né? Porque eu tô longe do Senhor. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade que você vai voltar para estar junto de Deus, em comunhão com Deus. Mas é, meu irmão, minha irmã, pela misericórdia de Deus. A Bíblia fala que para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E a Bíblia fala que Deus ele nos atrai com o seu amor. Nós somos atraídos para Deus com o seu amor. Nós somos atraídos para Deus com a sua justiça. Nós somos atraídos para Deus com a sua verdade. As pessoas, elas tendem a se aproximar de quem elas sentem segurança. Se você sente segurança, você se aproxima e você se regozija na presença de determinada pessoa. Você vai querer ouvir o que ela tem para dizer, você vai querer aprender dela, você vai querer crescer com ela, você vai gostar de estar na companhia dela. Porém, meu amado, minha amada, o Senhor colocou no nosso coração um amor tão grande por Ele. E é por isso que muitas das vezes, quando você está afastado, literalmente, você sente aquele aperto no coração, aquela saudade profunda. Muitos chegam até a chorar, porque sabem que estão longe do seu Deus, do seu Pai, do seu amigo, do seu Redentor, do seu Salvador. E ali, meus irmãos, esse amor que foi colocado no teu coração te atrai para o Senhor. É onde você retoma pouco, mas as primeiras forças para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eu costumo usar a comparação de que todos nós, nenhum sequer está de fora. A comparação que a gente está como com uma doença que mata dentro da gente. Uma doença maligna, uma doença que vai realmente acabar com você. E eu uso essa comparação. E quando você entende que você está muito doente, porque todos os homens na face da terra estão todos muito doentes.
espiritualmente falando. Nós temos uma doença terminal, uma doença que mata. Não tem cura para a doença chamada pecado. E essa doença ela tem tantos sintomas. E um deles é esse aqui: amor às riquezas, confiança nas riquezas. Por mais que a gente vê pessoas ricas morrendo todos os dias, ainda assim a gente continua amando as riquezas deste mundo. Porque, como eu disse, nós temos uma facilidade muito grande para ter a chamada amnésia espiritual. A gente não tem motivo para segurar a onda. A gente vai com tudo. Então, meus irmãos, eu conversando com pessoas queridas minhas, eu falo sempre: o antídoto para manter sob controle essa doença que pode te matar se chama a leitura da palavra de Deus. É quando você todos os dias toma o seu remédio, o seu bálsamo diário. Às vezes você faz careta, mas você toma. Um remédio, meus irmãos, quando ele é tomado, ele tem horário para ser tomado. E olha que eu estou falando isso para mim também. Quando você toma um remédio, você tem que tomar todos os dias no mesmo horário, com a mesma disciplina, com a mesma correção. Porque se você toma em horários diferentes, de modo diferente, você relaxa e o tratamento não tem efeito. E eu falo muito que quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer tudo, e sentar e ler a palavra de Deus. Se você não se assenta todas as manhãs e se concentra na leitura da palavra de Deus, você não está medicado naquele dia. O Senhor, Ele opera na vida dos santos. Quando o santo trabalha, está ativo. Se você se prostra, se você se entrega, se você deixa de fazer o que precisa fazer, se você não faz o mínimo necessário que o Senhor ordena, você, meu querido ou minha querida, acaba perecendo. Porque os sintomas da nossa doença mortal chamada pecado começam a tomar posse do seu corpo, da sua vida. Às vezes de manhã, você que está ali, disciplinado em ler a Bíblia, você fala: não, peraí, primeiro eu vou fazer outra coisa, eu vou olhar meu e-mail, vou olhar meus WhatsApps, eu vou controlar não sei o quê. Primeiro eu vou dar uma ajeitada na casa, primeiro eu vou despachar alguns documentos, depois, quando eu estiver mais livre, eu vou ler a Bíblia. Eu te garanto que você não consegue. Você não consegue, meu irmão e minha irmã, você não consegue. Eu falo por mim. Hoje, se eu levantei de manhã, depois que eu tive que desembolar coisas como deixar o filho na escola por causa do horário, se eu não chego em casa, fecho aquela porta, sento na minha mesa e já abro a Bíblia e leio meus 10 minutos cronometrados, eu não leio mais. Se eu não faço nessa disciplina, eu não faço mais o resto do dia. Não adianta falar: vou fazer de noite, vou fazer hora tal. Você não consegue. Porque você não consegue, meu irmão. Não tem jeito. Com Deus não se arranja. Confiar nas riquezas não é só a riqueza financeira. É claro que essa é grande parte dela faz a diferença, mas as riquezas da sua saúde, as riquezas da sua inteligência, as riquezas das suas capacidades, dos seus dons e talentos, as riquezas das pessoas que estão ao teu redor e te amam, então você confia no homem, nas pessoas que estão ao seu redor, as riquezas do seu sucesso nas coisas que você faz, as riquezas da sua inteligência, e ali você diz: eu sou inteligente, eu aprendo qualquer coisa com facilidade, eu não tenho problema. As riquezas da sua autossuficiência, da sua autoestima, as riquezas das esperanças que cada dia estão diante de você. Hoje o patrão disse que talvez ele me promove. Hoje talvez eu arrumo um emprego, porque essa semana eu fiz 5 entrevistas em lugares diferentes
E em todas elas eu tive um resultado muito positivo. Então, tudo indica que vai dar muito certo. E você se apoia nessas coisas, nessas riquezas. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, ela é precisa. Maldito o homem que apoia tudo que tem na sua riqueza, que apoia naquilo que tem. A nossa única força, meus irmãos, tem que estar sempre no Senhor. Eu falo por mim e falo por vocês. Tudo é perecível nessa terra. E a Bíblia fala: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, 100 vezes mais, justo? O cêntuplo de casas, irmãos, mães, irmãs, filhos e campos, com perseguições, porém, no mundo por vir, a vida eterna. Eu comecei a caminhar no Evangelho, Deus começou a me levantar, começou a me reestruturar. Deus me deu esse presente maravilhoso que é estar aqui em comunhão com os irmãos. E depois que eu comecei a trabalhar nesse ministério, quanta gente maravilhosa eu conheci. E eu posso dizer que o Senhor me presenteou com irmãos e com irmãs. Até com mães. Quantas senhoras eu tenho aqui que eu posso pedir conselho. Eu posso conversar com elas como se fosse com uma mãe. Filhos, pessoas que estão ali, que estão aqui, que estão sempre pedindo uma certa orientação, conselhos. Casas, aí eu não entendo, mas eu acredito que está relacionado com a gratidão realmente, né? A força que o Senhor tem me dado a cada dia e a vida eterna. A vida eterna é o maior presente que o cristão pode imaginar ter recebido. O problema é que a gente tem o olho muito concentrado no umbigo, meus irmãos. Essa é a nossa realidade. Nós temos o olho muito concentrado no nosso próprio umbigo. E a gente tem essa tendência a caminhar num chão muito sem estrutura, muitas das vezes. A gente se perde muito facilmente. Mas a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Tudo que nós temos, tudo que nós somos e até tudo que nós fazemos, é Deus quem nos dá e que nos capacita. Se Deus não te faz ter saudade dele, você não tem força para buscá-lo. Você vai ter saudade de quem não ama? Você vai ter saudade de quem você não se interessa? Não. Mas se você ama a Deus, você vai querer sempre buscar a Deus. Mas é Deus que se faz amar por nós, revelando quem Ele é. Oh glória, meus irmãos. Glória, meus irmãos. Aleluia. Essa mensagem de hoje é uma mensagem pequenininha. Porém, eu queria ler com vocês também Marcos, capítulo 9, do versículo 42 ao 48. Porque Deus é justo e Ele nos dá todo o entendimento das coisas como elas são e como elas estão. E a palavra de Deus fala ali no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 42 ao 48. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Amados, Deus, Ele nos dá responsabilidades. Deus, Ele nos faz amá-lo. Ele faz com que nós tenhamos saudades dEle. Ele nos garante que é por causa dEle que tem aqueles que conseguem escapar do amor ao mundo, do amor à riqueza, do amor às coisas do mundo. Mas ao mesmo tempo, Deus, Ele fala: se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque, o lance fora e entre no céu cego, mas não perca todo o seu corpo. Meus irmãos, é claro que não é a vontade de Deus que você tire o seu olho, que você decapite a tua mão ou seu pé, fique aleijado, porque a Bíblia diz que a carne é pecadora. Nós somos como uma erva daninha. Você vê que a erva daninha, você corta, ela está sempre crescendo em outro lugar. Mas é um exemplo figurativo que Deus nos dá da gravidade do pecado e da sentença do mesmo. Então, meus amados, eu entendo essa parábola, essa passagem. Por exemplo, se o meu olho me faz pecar, cortar, eu entendo isso como uma atitude. O cristão, ele vive baseado em atitudes. Ele lê a Bíblia, ele aprende os conselhos de Deus e ele coloca em prática através das atitudes o que a Bíblia nos ensina. O que o Espírito Santo comove, toca, desperta em nosso coração. Nós não somos pessoas milionárias de dinheiro. Eu não acredito que aqui todo mundo que está ouvindo essa mensagem está julgando dinheiro pro alto. Mas cada um de nós tem uma riqueza em particular. Muitos aqui têm como riqueza o seu próprio orgulho, a sua própria autossuficiência. E Jesus nos ensina a temer a Deus. E não pense que o que você faz paga a Deus, porque Deus não deve nada a ninguém. A Bíblia diz que Ele nos recompensa 100 vezes mais. Mas Deus, Ele vai pagar você com um castigo eterno, se você não colocar em prática os conselhos que Ele tem nos dado. A Bíblia diz, meus amados, que o inferno, que o fogo, porque a sentença final para a humanidade que cair no pecado e morrer no pecado sem Cristo é o fogo eterno, também conhecido como lago de fogo e enxofre. Tem gente que diz aí, eu não acredito que o inferno vai ser eterno. Eu não acredito que Deus vai deixar aquele povo sofrer para sempre. Mas a Bíblia fala aqui no livro de Marcos, capítulo 9, dos versículos 38 ao 41. 38 ao 41, não, 42 ao 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Fala também, fogo inextinguível. Não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Não creia, meu amado, minha amada, que quem for condenado na eternidade da morte, da segunda morte, vai poder voltar atrás. O importante, meus irmãos, o importante, meus queridos, é que cada um de nós saibamos dessas coisas. Olha, se você está caminhando com desânimo nesses últimos dias, eu entendo, eu sei que não é fácil. Todo dia ter uma disciplina. Mas imagina, meu amado, se você está doente. Imagina uma pessoa, meu querido, minha querida, que sempre viveu desbandaiado. Hoje come bem, amanhã come mal. Hoje dorme bem, amanhã dorme mal. Hoje tem horário para alguma coisa, amanhã não tem nenhum. Hoje sai para gandaia, amanhã fica em casa. E vai vivendo. A vida aparentemente parece que está sempre boa, está sempre iluminada de sol. Aí, de repente, essa pessoa vai num médico. Aí o médico fala, olha, você está com colesterol alto.
Você precisa reduzir certas coisas e tal, procura descansar mais, reduz também o seu estresse de trabalho. Aí a pessoa, tá bom, vou começar. Aí faz um dia bem, um dia mal, um dia come justo, um dia come errado. E um churrasquinho no final de semana, o outro final de semana, eu acho que um churrasquinho por semana não vai me matar. E essa pessoa passa meses e meses e meses e meses mal habituada, sem disciplina. Quando ela olha para ela, tem anos e anos e anos que ela tá ali vivendo como o dia traz. Se hoje o dia me traz a boa vontade, eu vou e ajo de boa vontade. Se hoje o dia me traz a preguiça, eu vou e ajo de preguiça. E vou vivendo assim, dia após dia. Mas aí, meu amado, minha amada, um belo dia, essa pessoa tem um troço, cai, pegam essa pessoa, correm com ela para o hospital. Chega ali, ela é identificada como uma pessoa que teve um infarto. Aí eles vão levar ela para a sala de cirurgia, tem que fazer um intervento muito doloroso. E ali depois ela vai passar recuperação, vai pelo CTI, os parentes choram, enfim, todo aquele quadro que muitos aqui conhecem. Aí depois que ela consegue escapar da morte, o médico vira para ela e fala, olha, você vai ter que mudar sua alimentação, você vai ter que tomar remédio controlado todo dia e você vai ter que viver assim para sempre, senão você vai morrer de novo. Olha esse quadro. Nesse momento, essa pessoa, ela se encontra constreita, obrigada a militar, a mudar, a viver para sempre de um modo completamente diverso que ela vivera até então. E ela se manca, se falta um dia desse ritmo, ela passa mal. E aquela dor lembra ela que ela está doente e que ela já não pode mais viver como outrora vivera. E ali ela vai para sempre assim, até que ela acostuma e chega num ponto que a vida dela é aquele ritmo. Mas a pergunta que eu tenho aqui hoje é, será que cada um de nós precisamos cair duro no chão com um infarto espiritual para entender que a gente precisa mudar os nossos hábitos? Porque Deus, ele não, de certo modo, ele não deixa fazer isso com todo mundo, ele não deixa chegar nesse ponto com todos nós. Tem muitas pessoas que caem com o infarto espiritual e abrem os olhos no local onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Eis aí o perigo, meus irmãos. A gente está pendurado pela misericórdia de Deus, um fio muito sutil que nos tratém, que nos mantém entre a terra e o inferno. Ou entre a eternidade com Deus, ou a eternidade no lago de fogo e enxofre. Se você é rico em alguma coisa, você não deve confiar nessa riqueza, por mais que ela te traga benefício e sucesso. Você tem que confiar no seu Salvador, no seu Redentor, no seu Senhor. E a sua vida tem que ser uma vida de disciplina, uma vida de ordem e não de caos, uma vida de seriedade e de responsabilidade, cuidando do ministério que Deus te deu. Eu hoje de manhã faço um convite para aquele ou para aquela que se sente afastado dos caminhos do Senhor, em retomar as suas atividades espirituais. Levante de manhã, leia a Bíblia 10 minutos. Comece com essa pequena dosagem. Foi assim que eu consegui. Foi assim que eu me mantive como eu estou agora. E assim eu tenho me mantido. Orar eu não consigo, eu estou sem palavra, eu estou com preguiça, não sai nada da minha boca. Não. O doente, ele não fala. O doente, ele simplesmente toma o remédio. O doente, ele só consegue externar saúde quando ele está forte, com a doença controlada, com o pecado domado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós hoje precisamos nos fortalecer da palavra de Deus. Tem que começar em Gênesis? Comece em Gênesis. Aí quando eu chegar em Levítico eu vou ficar perdido. Então vai para Jeremias, para Isaías. Escolhe um livro, mas tenha um compromisso de ler todos os dias 10 minutos até terminar aquele livro.
Talvez você vai escolher 2 Pedro. Talvez você vai escolher Tessalonicenses, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Talvez você vai escolher o Apocalipse, o livro de Daniel. Mas sente todos os dias e leia, e leia, e leia. A fé, meus irmãos. Deus, eu não estou entendendo hoje esse livro de Apocalipse, essas conversas aqui, eu não estou conseguindo entender e interpretar. Mas eu estou lendo de todo o meu coração. E você vai ter certeza, pode crer, meu amado, que o Espírito Santo é quem ministra em nós. É Ele quem te dá a força que você precisa. Não é o vídeo, não é o áudio, não é o estudo do pastor do ciclano. Sim, isso tudo é complemento. Mas o remédio, a vacina, que vai lá no ponto justo, lá na medula, se chama o Evangelho do Senhor. Você não precisa ter medo e achar que você não vai conseguir porque você talvez é leigo. Mas simplesmente creia. Deixe-se mergulhar na graça de Deus, lendo a palavra de Deus. E você vai ter certeza que aos pouquinhos o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Sabe como brota uma oração sincera do coração de uma pessoa fraca? Às vezes ela abre num livro da Bíblia e começa a ler aquilo ali todo dia, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Ela vai regando o coração dela com a bênção da palavra de Deus. Mas ela não tem argumento para falar com Deus. Mas ela continua todo dia ali, comprometida, né? Fiel a Deus. Aí chega um dia que ela lendo aquele livro, aquela parte da Bíblia que ela está lendo, ela pega um ato, um fato, um momento, uma história, um acontecimento importante e ela consegue ver ali a justiça de Deus e a injustiça do homem, porque basicamente a Bíblia inteira ela retrata a justiça, a bondade, o juízo de Deus e a maldade do homem. Ela inteirinha, ela baseia-se nisso. Então, em algum momento ali na sua leitura, você vai se deparar com esse ato. E ali, meus irmãos, é quando muitos se emocionam, porque eles conseguem ver o agir de Deus no meio daquela situação. E eles se contritam com o sentimento de Deus naquele escrito ali, naquele momento. É como se você ouvisse uma história muito triste de alguém, você se comovesse com aquela história, por amor àquela pessoa. Imagina você se comover pela pessoa de Deus. É ali, meus amados, que o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração. Ele começa a te mostrar, ele começa a te comover, ele começa a te conformar, ele começa a te consolar, ele começa a te despertar. É aonde que começa a sair, sem você querer, palavras de adoração a Deus. É aí que nascem as orações mais bonitas, mais profundas, mais vivas e mais sinceras. É quando você se depara com um acontecimento bíblico que te emociona, que te toca, que você realmente entende aquilo ali, você se indigna com aquela situação, fica indignado. E ali brota do seu coração as palavras. É o momento em que o remédio que a gente toma todos os dias, controlado, para controlar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, começa a dar manifestação de sinais positivos. É onde a parte positiva da sua natureza começa a se manifestar em força. E a parte doente começa a acalmar, começa a ficar quase morta. A Bíblia fala que nós morremos para o mundo. Significa que você simplesmente não reage mais às coisas do mundo. Mas só o Espírito Santo, a palavra de Deus, a fé, a perseverança, a disciplina é que vão levar você a morrer para o mundo. E isso é todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não quero, não consigo, não tenho força. Por 10 minutos eu vou ter que me forçar a ter essa perseverança. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Provavelmente a maioria de nós não vamos ver a morte, não vamos ver as rugas, caso você ainda não as tenha. Provavelmente a maioria das mães aqui não vão ver seus filhos adultos, porque nós somos, em nome de Jesus, glória a Deus, a última geração. Eu tenho 37 anos. Como geração, para fechar, eu preciso chegar aos 70. Digamos que eu ainda tenho 33 anos pela frente, caso Deus viesse a preservar essa geração atual até o final, se baseando em quem está numa faixa etária aí dos 30 e poucos anos.
Meus amados, só que a coisa é muito mais além disso. Eu não quero entrar no assunto hoje, mas se você ler capítulo 25 de Mateus, onde fala da parábola da figueira, é o 24, fala da parábola da figueira, você vai se lembrar que Israel se tornou nação em 1948 e agora em 2018 Israel fará 70 anos como nação. E a coisa é tão séria que você já vê as águas de Israel fervendo para o lado deles. Você agora já vê o quanto que Deus tem permitido ao mundo notar novamente a Israel. Há 10, 15 anos atrás não se falava tanto em Israel como hoje, todos os dias nos noticiários de TV. Isso é um termômetro indicando que o tempo está mais perto do que nós imaginamos. E eu deixo toda vez nos meus vídeos esse recado para os irmãos. Jesus está voltando. Agora que você nadou, não morra na praia em nome de Jesus. Não morra na praia. Nós agora podemos contemplar a praia da eternidade, da salvação eterna, da paz, do descanso e do livrar desse corpo caído e pecaminoso. Por isso, meu amado, minha amada, não morramos na praia. Amém, meus irmãos? Olha, essa é a mensagem que eu tenho hoje. É pequenininha, é um milagre ser pequenininha. E eu confesso para os irmãos, assim como muitos que estão aqui me ouvindo, eu hoje estava desanimada a fazer alguma coisa. Estou concentrada, pelo menos no início do vídeo, eu já estava concentrada em resolver algumas coisas aqui à minha casa, porque eu estou precisando. E eu confesso que eu comecei esse vídeo arrastando, meus irmãos. Talvez se vocês prestarem atenção, vocês veem um vídeo bem lento. Mas se vocês observam o início e o final desse trabalho, eu já me sinto melhor, eu já me sinto mais forte, eu já me sinto desperta, mais do que como no início. Porque é perseverar. Toda vez que você investe no reino de Deus, ainda que seja nesse caso eu, como a palavra para os irmãos, Deus ele não deve nada para ninguém e ele te retribui. Ele te retribui sempre, 100 vezes mais. Tente, meus irmãos, atentar, prestar atenção nessas coisas. Observem o agir de Deus na vida de cada um de vocês. E vocês vão ser pessoas melhores. Vocês vão crescer e vão ser mais maduros. Vocês vão ser pessoas mais fortes. E o Senhor vos dará a vitória. Oh, glória! Meus amados, eu desejo um bom dia para cada um de vocês. Eu desejo uma semana muito abençoada e eu espero estar mais forte a cada dia no Senhor para poder estar também em comunhão com os irmãos. Amém? Então que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.